E aí galera, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos abordar uma entre várias patologias endócrinas. Então, nesse nosso estúdio cozinha, criando receitas de conhecimento, vamos fazer uma fritada na diabetes insípidos. Vocês têm ideia de como é um teste laboratorial para distinguir a causa da diabetes insípidos? Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo. Tem informações quentes aqui. É mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhorias do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Então, jovens guerreiros, vamos nos situar no espaço-tempo para começar a falar e entender sobre a diabetes insípidos. Traçando uma linha do tempo, voltamos a um documento de cerca de 1500 anos antes de Cristo, chamado Papiro de Ebers, que no ano de 1872 foi descoberto pelo alemão Greg Ebers. Esse documento descrevia uma doença que tinha como característica uma emissão frequente e abundante de urina. Aí vocês podem me questionar, mas seria esta a diabetes mellitus? E eu vou dizer, não tem como afirmar, pois nesse documento nem o nome diabetes já havia sido citado, apenas as características da doença que são comuns para ambas. Por sinal, qual a origem do nome diabetes? Esse nome é de origem grega e significa sifão, que era uma forma de drenagem de água. Bom, do século XV ao século XIX, surgiram vários experimentos que permitiram distinguir a doença do diabetes insípidos, o que resultou na adição do nome mellitus, né? Nos anos 1910, na Alemanha e na Itália, eram vendidos extratos, e eu espero que de origem animal, da neuripólise para o tratamento da poliúria. Os médicos franceses Jean Camus e Gustave Roussy foram os primeiros autores a realizar observações sistemáticas e controladas dos efeitos de lesões localizadas no hipotálamo basal em cães e gatos por punção da região infundíbulo tuberal, com agulha aquecida. A sua série de procedimentos cirúrgicos realizados entre 1913 e 1922 permitiu que eles afirmassem que tanto a poliúria permanente quanto a distrofia adiposo genital eram sintomas causados por danos na região infundíbulo tuberal. E eles também forneceram as bases para o paradigma fisiológico da neuroendocrinologia, né, o controle do hipotálamo sobre as secreções endócrinas da glândula pituitária, bem como o equilíbrio hídrico e o metabolismo da gordura. Em 1922, Blumgart mostrou o uso intranasal desse extrato. E em 1955, um químico estadunidense, Vincent du Vignaux, foi agraciado pelo Prêmio Nobel de Química por sua investigação sobre o hormônio, sobre aminoácidos, vitaminas e proteínas, mais especificamente pelo seu trabalho sobre compostos sulfúricos importantes bioquimicamente, especialmente para a primeira síntese de um hormônio peptídico, e devido a esse trabalho ele descobriu uma série de relações de estrutura, atividade para a ocitocina e a vasopressina. Bom, a neurohipófise, né? A neurohipófise ou hipófise posterior, ela armazena dois importantes hormônios produzidos no hipotálamo com funções distintas. A ocitocina, cuja abordagem não faz parte desse vídeo, e a arginina vasopressina ou hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético ele é sintetizado de forma circadiana pelos neurônios magnocelulares dos núcleos paraventriculares e supraóticos do hipotálamo, sob a forma de um precursor polipeptídico constituído por vasopressina,
neurofisina e copeptina, o qual é codificado por um gene localizado no cromossomo 20. Após o seu processamento, o ADH é armazenado na neurohipófise para mais tarde ser liberado para o sangue periférico. A sua secreção ela é regulada pela pressão osmótica dos fluidos corporais, a qual é monitorizada por osmorreceptores hipotalâmicos. Abaixo do limiar de 280 miliosmol por quilo de osmolalidade plasmática e de 135 miliequivalentes por litro de sódio plasmático, os níveis séricos de ADH irão diminuir de forma a aumentar a diurese. Já a osmolalidade acima do limiar de 295 miliosmol por quilo, os níveis de ADH irão aumentar. Os valores de osmolalidade plasmática que conduzem à alteração dos níveis de ADH sérico variam interindividualmente. Contudo, os níveis médios que conduzem à sua liberação são esses citados aí no slide. Os níveis séricos normais de ADH são basicamente inferiores a 4 picogramas por ml. A osmorregulação que conduz à liberação do ADH é tão precisa que o aumento de 1 a 2% da osmolalidade plasmática já leva ao aumento do ADH sanguíneo. Esses valores podem ser alterados pela gravidez, pelo ciclo menstrual, diminuições agudas acentuadas de volemia, assim como pela deficiência de glicocorticoides ou até mesmo por uma hipoglicemia aguda. O ADH, ele atua a nível dos túbulos renais de forma a reduzir a excreção de água, promovendo dessa forma a concentração da urina. A ação do ADH é mediada pelos receptores V2, cuja ativação resulta na translocação para a face apical das células renais dos water channels, formados pelas proteínas chamadas aquaporinas. Uma vez ativo, esses canais de aquaporinas permitem um influxo de água que se difunde fora da célula pelos canais de aquaporina 3 e 4, que integram de forma constitutiva a membrana basal. O equilíbrio do balanço da água corporal nos humanos saudáveis é alcançado, assim, principalmente por 3 determinantes interrelacionados: a sede, o ADH e a função renal. Bom, então, o que é a diabetes insípidos, A diabetes insípidos é uma síndrome caracterizada pela incapacidade da concentração do filtrado urinário, com consequente desenvolvimento de urina hipotônica e aumento de volume de urina. Pode ocorrer por deficiência do hormônio antidiurético ou pela resistência à sua ação nos túbulos renais. Quando há deficiência na síntese do ADH, o diabetes insípidos é chamado de central ou neurohipofisário ou até mesmo neurogênico. E quando há resistência à sua ação nos túbulos renais, ele é dito como renal ou nefrogênico. Bom, vamos falar um pouquinho da epidemiologia. Basicamente, inexistem estudos epidemiológicos sobre diabetes insípidos no Brasil. Mas no mundo, o que a gente sabe é que ela é uma doença rara, com uma prevalência de 1 para 25 mil atingidos entre homens e mulheres. Em relação à etiologia, existem basicamente 4 tipos de diabetes insípidos. O tipo mais comum resulta na secreção inadequada do ADH e denomina-se de diabetes insípidos neurohipofisária ou diabetes insípidos central. O segundo tipo, ou categoria mais comum dessa doença, é a diabetes insípidos nefrogênica, causada pela resistência ou a insensibilidade renal do ADH. E temos também a polidipsia primária, que corresponde a um terceiro tipo, resultante da ingestão excessiva de fluidos.
E o quarto tipo corresponde à diabetes insípidos gestacional, a qual ocorre no período gestacional, obviamente, né, e resulta do metabolismo aumentado do ADH. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles, né? A diabetes insípidos central, né? Essa diabetes insípidos central, ela resulta da destruição de neurônios produtores do ADH, a qual ela pode ter como consequência diversas causas, né? A forma genética de diabetes insípido central pode ter um mecanismo de hereditariedade autossômico dominante ou autossômico recessivo, ou talvez recessivo associado ao cromossomo X. Tá? Os doentes com a forma autossômica dominante, resultante de mutações no gene ADH neurofisina 2, que codifica o ADH, eles têm sintomas nos primeiros anos de vida, entre o primeiro e o sexto ano de idade. E pode mesmo ser observado um atraso no crescimento também dessas crianças não tratadas. A idade de instalação dos sintomas e a severidade da doença apresenta uma variabilidade intrafamiliar, que resulta muito provavelmente da interação com fatores genéticos e ambientais. Sabe-se que todas as mutações autossômicas dominantes causam defeitos na estrutura e dimerização da proteína precursora, o que conduz à acumulação citotóxica da proteína mutante e à disfunção neuronal progressiva, com consequente deficiência do ADH. A forma autossômica recessiva é conhecida como síndrome de Wolfram do tipo 1, que é uma doença neurodegenerativa rara, com uma prevalência de 1,3 por milhão de nascidos, acompanhada por diabetes mellitus e uma atrofia óptica progressiva. Ela tem um acrônimo, né, que é o DID-MOAD, que descreve os aspectos clínicos da patologia: diabetes insípidos, diabetes mellitus, atrofia óptica, em inglês optic atrophy, e surdez, que é o deafness, né, neurosensorial. O doente, então, desenvolve diabetes mellitus, atrofia óptica bilateral nas primeiras décadas de vida. A diabetes insípidos é geralmente parcial e de instalação progressiva. As formas adquiridas da diabetes insípidos resultam fundamentalmente do traumatismo craniano, né, e de cirurgia hipofisária por via transesfenoidal. O traumatismo craniano é mais frequente em crianças e em idosos e resulta, sobretudo, de acidentes normalmente rodoviários, quedas e violência doméstica. O mecanismo de impacto direto, os efeitos de aceleração, desaceleração e as consequências cerebrais do trauma, como isquemia, hipóxia e alterações da pressão intracraniana, levam a uma disfunção do eixo hipotalâmico hipofisário. E a diabetes insípidos resultante desse mecanismo é diagnosticada geralmente após um período de latência de cerca de 2 a 10 dias e é frequentemente transitória, ocorrendo a recuperação à medida que se verifica a diminuição lenta do edema e regeneração dos vasos na área afetada. A cirurgia transesfenoidal, ela constitui uma das formas de tratamento de cerca de 95% dos adenomas hipofisários. E o período pós-operatório pode, às vezes, ser acompanhado por complicações cirúrgicas ou endócrinas, sendo as complicações endócrinas, obviamente, mais comuns. E a diabetes insípido pode ocorrer em até aproximadamente 25% dos doentes após um tratamento cirúrgico do adenoma hipofisário, sendo mais frequentemente observado, lógico, que nas primeiras 48 horas. Essa pode normalmente resultar da manipulação, da tração ou descontinuidade do infundíbulo durante a remoção da lesão, com consequente interrupção da liberação da ADH.
Geralmente ela é transitória, exceto no caso de ocorrer uma secção do infundíbulo. Outras formas adquiridas relevantes de diabetes insípido central incluem infecções do sistema nervoso central, né, e as doenças infecciosas do sistema nervoso central podem causar também uma disfunção no eixo hipotálamo-hipófise, em particular causando uma insuficiência hipofisária posterior. Então, muitos estudos descrevem casos de diabetes insípido central em crianças que são de infecções graves resultantes provocadas pelo estrepto do grupo B, pelo Haemophilus influenza, pelo Streptococcus pneumonia. Também tem casos resultantes de infecção congênita por citomegalovírus, toxo, encefalite, o Coxsackie. Em pacientes imunocomprometidos também existe casos resultantes de infecção por herpes simples, né, criptococcus. Tá? A hipofisite linfocítica, essa é uma doença inflamatória rara na hipófise, que também pode causar a diabetes insípidos. Ela parece ter uma causa autoimune e origina na maioria dos pacientes de um hipopituitarismo total ou parcial, alterando geralmente os níveis também de ACTH e de TSH. Ela ocorre, na grande maioria dos casos, no sexo feminino, em média dos 30 anos de idade, durante a gravidez, ou às vezes no pós-parto. Essa patologia ela tem uma história natural imprevisível, podendo verificar-se desde a recuperação espontânea até a morte do paciente. E quando limitada à região do infundíbulo e da hipófise posterior, ela denomina-se infundíbulo neurohipofisite linfocítica, né? E é uma causa de deficiência do ADH. A gente também tem a síndrome de Sheehan, acho que é assim que se fala, né? É uma causa vascular de diabetes insípido central que corresponde à ocorrência de um hipopituitarismo após o parto. Ela normalmente resulta de um infarto ou necrose da hipófise fisiologicamente aumentada durante a gravidez e geralmente precedido por uma hemorragia pós-parto. Essa síndrome se manifesta por uma ausência de lactação, amenorreia, involução mamária, perda de pelos púbicos e axilares secundários ao hipopituitarismo anterior parcial ou total. A diabetes insípido central também pode ser ainda resultado da iatrogenia, né? Nomeadamente como um efeito secundário de fármacos como a temozolomida e a fenitoína. A temozolomida é um agente alquilante utilizado para o tratamento do glioblastoma multiforme e do astrocitoma anaplásico. Os efeitos secundários incluem náusea, vômito, cefaleia, mielossupressão e fadiga. E a fenitoína é outro fármaco associado à diabetes insípido central. Ele tem um efeito inibitório temporário na liberação do ADH, que já é conhecido. Existem casos de diabetes insípido central resultante também da radioterapia, como uma certa modalidade de tratamento de tumores hipofisários. Tá? A diabetes insípido, nesse caso, pode ser verificada meses ou anos após o tratamento, né? E os danos resultantes muitas vezes são dose dependente, né? Contudo, a patogênese não se encontra ainda bem esclarecida. Depois disso, a gente tem a diabetes insípidos nefrogênica, que resulta da resistência renal da ação do ADH e caracteriza-se pela incapacidade das células do duto coletor responderem à ação do ADH, resultando a esse nível na perda da reabsorção de água e assim a produção de grandes quantidades de urina pouco concentrada. Existem duas formas hereditárias bem conhecidas, a diabetes insípidos nefrogênica do tipo 1 e do tipo 2. A maioria dos doentes, cerca de 90%, apresentam a diabetes insípidos nefrogênica tipo 1.
É uma forma recessiva ligada ao cromossoma X, resultante de mutações no gene AVPR2, codificante do receptor V2 da vasopressina. A severidade dos distúrbios varia de forma branda, com uma poliúria e polidipsia, a formas graves, que levam a anorexia, hipertermia, perturbações de crescimento e atraso mental. A diabetes insípidos nefrogênica do tipo 2 resulta basicamente em mutação do gene codificante dos canais de aquaporina. A diabetes insípidos nefrogênica também pode resultar do consumo de determinados fármacos, como, por exemplo, o lítio, a anfotericina B, alguns antirretrovirais, entre eles a didanosina e o abacavir, e alguns antibióticos como a ofloxacina. O carbonato de lítio, ele é um fármaco utilizado com muita frequência no tratamento de distúrbios bipolares, e ele causa diabetes insípidos nefrogênicas por múltiplos mecanismos, incluindo a inibição direta da sinase 3 do glicogênio de sintetase renal, que é necessária para a resposta das células renais ao ADH. Então, o uso crônico do lítio reduz ou dessensibiliza a capacidade do rim em responder à ação do hormônio antidiurético. Uma resistência ao ADH se verifica quando o fármaco se acumula nas células dos ductos coletores e inibe a sua ação, através da diminuição da expressão de receptores ABP2. Os doentes tratados com lítio devem ser vigiados analiticamente a cada 6, 12 meses, e os níveis de lítio devem ser monitorizados frequentemente. Os valores séricos terapêuticos do lítio ficam em torno de 0,8 a 1,2 miliequivalentes por litro. A anfotericina B, ela é um antifúngico utilizado no tratamento de doenças sistêmicas fúngicas graves, apesar de apresentar efeitos adversos comuns, como uma nefrotoxicidade. Então, a sua administração crônica vai fazer a diminuição da expressão da proteína AQP2, das aquaporinas, nos ductos coletores, originando uma diabetes insípidos nefrogênica. A clínica ocorre precocemente no curso do tratamento e resolve alguns meses, ela se autorresolve alguns meses após o fim da terapêutica. Já a didanosina, ela é um fármaco antirretroviral, inibidor da transcriptase reversa, utilizado como parte da terapêutica combinada de pacientes infectados com HIV. E apesar desse grupo específico de antirretrovirais, os análogos de nucleosídeos, eles apresentam uma nefrotoxicidade rara, mas se coloca cada vez mais questões relativas ao efeito tóxico acumulativo e a sua interação com outros antirretrovirais nefrotóxicos como o tenofovir. Os antibióticos, como a ofloxacina, ela é uma quinolona que também pode causar a diabetes insípidos nefrogênica. O mecanismo responsável ainda não se encontra bem esclarecido, mas imagina-se que pode ser semelhante ao lítio, no sentido que ela interfere com a ação do ADH a nível dos ductos coletores. Temos também a polidipsia primária. Essa se distingue das outras causas de diabetes insípidos, uma vez que resulta da ingestão excessiva de líquidos durante um longo período de tempo e não da deficiência do ADH ou da sua resistência à ação. De fato, a polidipsia corresponde à ingestão excessiva de fluidos, convencionalmente definida como uma ingestão superior a 3 litros de água por dia. Esse distúrbio compreende indivíduos com um mecanismo de sede alterado e pacientes, às vezes, com distúrbios psiquiátricos.
O consumo excessivo de líquidos constitui o ponto de partida desse distúrbio, do qual resulta um aumento dos fluidos corporais, uma diminuição da osmolaridade plasmática e, por consequente, a supressão da liberação do ADH. O aumento da excreção compensa a elevada ingestão de fluidos, ocorrendo em um ajuste do limiar osmótico para a liberação do ADH. A clínica é semelhante às outras formas de diabetes insípidos, apesar das funções hipofisária e renal se manterem ou se encontrarem completamente intactas, né? A polidipsia primária ela pode ser dividida em três subtipos, né? Um deles é a psicogênica, que ocorre de 6 a 20% dos doentes psiquiátricos com esquizofrenia, anorexia nervosa, uma depressão psicótica, um distúrbio bipolar, sendo também comum em algumas mulheres de meia idade com distúrbios de ansiedade. Essas pessoas ingerem quantidades excessivas de líquidos, ultrapassando a capacidade renal de diluir a urina, e o que pode originar complicações como uma hiponatremia. A hiponatremia sintomática vai ocorrer em torno de 20 a 30% desses indivíduos e surge quando o doente ultrapassa a capacidade renal de excretar a urina, né? Ou seja, faz a ingestão de 10 a 15 litros diários de água. Contudo, se a hiponatremia não for aguda e grave, os sintomas podem de repente nem ser tão evidentes. A queda abrupta dos valores de sódio plasmático para níveis inferiores a 125 miliequivalentes por litro pode causar no paciente, ou pode se manifestar como cefaleias, náuseas, uma hiporreflexia, eventualmente uma letargia, alguma confusão mental, convulsão, um coma talvez, ou uma situação clínica conhecida como intoxicação hídrica. A gente também tem a polidipsia dipsogênica. O mecanismo da sede pode estar alterado devido a uma resposta exagerada da sede a um estímulo osmótico ou a incapacidade de suprimir a sede perante níveis baixos de osmolaridade plasmática. A ausência normal da percepção da sede e da sua regulação significa que essas pessoas continuam a ingerir líquidos mesmo com a osmolaridade plasmática baixa, que em condições normais já supriria o consumo da água. E, por fim, a polidipsia primária também pode ter uma origem iatrogênica, resultante, por exemplo, do aconselhamento médico para aumentar o consumo de líquidos a fim de obter determinados benefícios para a saúde. O quarto tipo de diabetes insípidos que a gente falou é o diabetes insípidos gestacional. Então, durante a gravidez, o metabolismo da água ele se altera por mecanismos hormonais e hemodinâmicos. Entre os responsáveis por essas alterações, a gente tem o aumento da depuração do ADH pela ocitocinase ou vasopressinase, que é uma aminopeptidase produzida pela placenta, que atinge a concentração máxima por volta da 40ª semana, ou então o aumento da circulação sanguínea no fígado e nos rins, que por sua vez também aumenta a depuração e o aumento da concentração de prostaglandina E2 no rim, a qual diminui a sensibilidade do ADH nos ductos coletores. E essa diabetes insípido gestacional ela se manifesta também por sintomas de poliúria, polidipsia, náuseas e fadiga. Bom, em relação ao diagnóstico clínico, né? A primeira manifestação do diabetes insípidos costuma ser a noctúria, devido à perda da capacidade de concentração de urina do período da noite. A apresentação clínica ocorre com poliúria e, consequentemente, aumento da ingestão da água, polidipsia.
E a poliúria vai ser definida como um volume urinário acima de 3 litros em 24 horas, tá? Em adolescentes e adultos. Em crianças pode ser definida como um volume urinário acima de 2 litros por metro quadrado de superfície corporal, ou de acordo com valores estabelecidos para a idade. O volume urinário muitas vezes pode chegar a cerca de 18 litros em 24 horas e deve ser compensado, obviamente, com o aumento de uma ingestão hídrica, né? Em pacientes sem acesso livre à água, por exemplo, os sedados, com alteração hipotalâmica no centro da sede, por exemplo, lesões hipotalâmicas, ou com grande volume urinário, eles podem ter um distúrbio eletrolítico bem grave. O diagnóstico laboratorial, como é que ele se segue? Os pacientes com poliúria, né, e concentração de sódio plasmático acima de 142, né, se sugere um diagnóstico de diabetes insípidos, né? Um valor de sódio plasmático entre 137 e 142 pode ser observado também naqueles pacientes que têm diabetes insípidos, como naqueles que têm polidipsia primária. Para o diagnóstico diferencial entre a diabetes insípidos e a polidipsia primária, às vezes é necessário realizar um teste chamado teste de restrição hídrica, né? Para tal, sugere-se internação hospitalar, pelo risco de desidratação e também pelos distúrbios hidroeletrolíticos graves que pode causar. Bom, o objetivo desse teste é elevar a osmolaridade plasmática acima de 295 miliosmol por quilo, ou o sódio plasmático acima de 145 miliequivalente por litro, e avaliar a resposta à administração da desmopressina. Desmopressina é o ADH sintético, tá? Bom, em pacientes com osmolaridade plasmática acima de 295 miliosmol ou sódio acima de 145, muitas vezes já pode-se dispensar o teste, realizando apenas a osmolaridade urinária e a resposta à desmopressina, que já diferencia a diabetes insípidos renal do outro tipo, que é a central gestacional. Para pacientes com volume urinário acima de 10 litros em 24 horas, sugere-se que o teste de restrição hídrica inicie-se pela manhã, com a suspensão de líquidos, pesagem do paciente, esvaziamento vesical completo, avaliação da osmolaridade urinária e da osmolaridade e dos sódios plasmáticos, e esse vai ser o início do teste, o tempo zero. A pesagem do paciente, a avaliação do volume e osmolaridade urinárias deve ser realizada a cada hora, e a avaliação da osmolaridade de sódio plasmático pelo menos a cada 2 horas. Se o paciente apresentar uma perda de peso acima de 3%, a osmolaridade e os sódios plasmáticos devem ser avaliados, mesmo que não tenha transcorrido o período de 2 horas da avaliação anterior. A osmolaridade urinária e a osmolaridade plasmática e o sódio plasmático são critérios indicativos para encerramento do teste. Então, encerramos quando o paciente apresentar um dos seguintes critérios: osmolaridade urinária acima de 600 miliosmol por quilo, osmolaridade plasmática acima de 295 miliosmol por quilo, ou sódio plasmático de 145 miliequivalente por litro. 3 medidas consecutivas de osmolaridade urinária estáveis a despeito do aumento da osmolaridade plasmática. Então, o tempo máximo de duração desse teste é de 6 horas para crianças com menos de 6 meses, 8 horas para crianças entre 6 meses e 2 anos e 12 horas para crianças com mais de 12 anos. Para adolescentes e adultos não tem limite de tempo, limite máximo de tempo. Então, realmente, esse teste ele tem que ser feito em hospital. Fazer isso em laboratório ambulatorial não tem como. Os valores de osmolaridade urinária acima de 600 miliosmol por quilo indicam adequada produção e ação do ADH.
e valores acima de 800 miliosmol afastam com um grande grau de certeza o diagnóstico de diabetes insípidos. Quando o teste for encerrado por osmolaridade plasmática acima de 295 miliosmol por quilo, ou sódio plasmático também superior a 145 miliequivalente por litro, ou 3 medidas consecutivas de osmolaridade urinária estáveis a despeito do aumento da osmolaridade plasmática, deve-se prosseguir a avaliação para estabelecer o diagnóstico diferencial entre diabetes insípido central e renal, com manutenção da restrição hídrica e a administração da desmopressina. Para a verificação da variação da osmolaridade urinária, é importante que tenha sido realizado o esvaziamento vesical completo no momento da administração da desmopressina. Após administrar o ADH sintético, a desmopressina, na dose de 10 microgramas por via nasal ou 4 microgramas por via subcutânea em adolescentes e adultos, e 5 ou 10 microgramas por via nasal ou 1 micrograma por via subcutânea em crianças, o teste prossegue com a monitorização da osmolaridade e volumes urinários de 30 em 30 minutos nas próximas 2 horas. Transcorridas essas 2 horas, após a administração da desmopressina, o teste é encerrado, sendo então agora permitido para o paciente ingerir líquidos livremente. Em relação à osmolaridade urinária, a resposta à administração de desmopressina costuma ser um aumento de 100% nos pacientes com diabetes insípidos central completo, 15 a 50% nos pacientes com diabetes insípido central parcial, 10 a 45% nos pacientes com diabetes insípidos renal parcial e menos de 10% nos pacientes com diabetes insípidos renal completo. Existe uma faixa de resposta, como a gente viu há pouco aí, né? A administração da desmopressina, em que o resultado não diferencia completamente ou de forma correta entre a diabetes insípido central e a renal, ou seja, suas formas parciais. Nesses pacientes, a avaliação não somente da variação em percentual, mas também dos números absolutos, pode ajudar a distinção, né? Então, pacientes com diabetes insípido central geralmente atingem uma osmolaridade urinária maior que 300 miliosmol após a desmopressina, enquanto que pacientes com diabetes insípido nefrogênico tipicamente têm uma urina persistentemente diluída e, apesar de apresentarem osmolaridade elevada, com a administração da desmopressina, dificilmente chega aos níveis do diabetes insípido central. A gente também tem os diagnósticos de imagem, né? Todo paciente com um diagnóstico de diabetes insípido central deve se submeter a uma ressonância magnética da região hipotalâmica hipofisária para investigar a etiologia e para afastar a presença de um possível tumor, né? Outro dado importante fornecido pela ressonância magnética é a ausência do brilho na hipófise posterior em T1, que ocorre mais frequentemente nos pacientes com diabetes insípidos. Vamos falar rapidamente do tratamento, né? A desmopressina, ela é um análogo sintético ao ADH, com maior tempo de ação, maior potência antidiurética e menor efeito pressórico quando comparado com o ADH endógeno. Além do tratamento medicamentoso, um ponto importante para o tratamento de diabetes insípidos é a educação do paciente, no sentido de evitar a ingestão de líquido por qualquer outra razão, a não ser que seja simplesmente para saciar a sede. Esses pacientes, eles, diferentemente dos indivíduos sem diabetes insípidos, eles não conseguem aumentar o seu débito urinário de forma rápida e com isso podem sofrer intoxicação hídrica em situações em que vão ingerir muito líquido sem ter a sede, né? O tratamento do diabetes insípido central ele deve ser mantido por toda a vida, visto que a suspensão da desmopressina, né, pode causar então um risco para o paciente.
O tratamento do diabetes insípido central com a desmopressina vai ocasionar melhora dos sintomas e da qualidade de vida e vai evitar complicações decorrentes de distúrbios eletrolíticos em pacientes com deficiências graves do hormônio antidiurético. O tratamento, então, com a desmopressina pode também ocasionar uma retenção hídrica, uma consequente hiponatremia e ganho de peso, o que, em casos mais graves, pode resultar também em convulsões, dores de cabeça, náuseas, hipotensão transitória, que às vezes são efeitos adversos que podem ocorrer com uma menor frequência. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.